Bedenlaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. A área de direito tributário lida com as questões jurídicas relacionadas à tributação e à conformidade fiscal de empresas e indivíduos. Os advogados especializados nessa área assessoram seus clientes na interpretação e aplicação das leis tributárias, planejamento fiscal e na estruturação de operações para otimizar a carga tributária dentro dos limites legais. Além disso, eles representam clientes em disputas com autoridades fiscais, tanto na esfera administrativa quanto judicial, e ajudam a resolver questões relacionadas a impostos diretos e indiretos, taxas, contribuições e outras obrigações fiscais, garantindo que seus clientes estejam em conformidade com as legislações vigentes e minimizando riscos fiscais. Qual a relação desta área com o desenvolvimento de negócios? Este é o tema do nosso episódio de hoje no Bedenlaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. E estamos aqui com Maurício Bueno, sócio na área de tributário no HRSA, Sociedade de Advogados, formado em Direito pela PUC de São Paulo e pós-graduado em Direito Tributário pela mesma instituição, e foi juiz titulado da 11ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Maurício, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, Gabriel. Prazer é meu. Muito legal estar compartilhando com você esse momento aí, agora gravando e um bate-papo que a gente costuma ter tão frequentemente, né? É isso mesmo, Maurício. Eu também estou muito animado aqui. Obrigado mesmo por ter topado. Maurício, conta um pouco então da sua trajetória aí, como você chegou na área de direito tributário para o pessoal te conhecer. E a minha escolha pelo direito foi por conta de um pouco de proximidade que eu tinha pela área de humanas. Sempre gostei muito de história. Vi meu pai advogando, meu avô advogando, algumas outras pessoas da nossa família, né, Gabriel advogando, inclusive seu pai, logo no começo, depois ele virou juiz. Mas, então, pela minha proximidade com a área de humanas e vendo tanta gente indo bem na carreira de advogado, eu resolvi fazer direito e fiz a faculdade até o 3º ano, só fazendo a faculdade, e a partir de então procurei um estágio, e quando fui contratado, o meu chefe escolheu a área para mim, falou, você vai começar com direito tributário, você vê se você gosta, se não, depois a gente muda, mas a vaga aqui é para direito tributário. Então, como eu não tinha feito direito tributário na faculdade, ainda não tinha começado a estudar direito tributário na faculdade, era uma coisa completamente nova para mim. Mas, assim, foi, eu diria, uma quase paixão à primeira vista mesmo, porque, aliás, foi quando eu comecei a trabalhar que eu realmente comecei a gostar de direito, de estudar direito. E aí, vivendo direito na prática mesmo, eu vi quanto era importante você ter bases sólidas acadêmicas, né? Então, aí eu comecei a correr atrás e estudei muito direito tributário, comia livros, assim como você gosta muito de ler tudo. Naquele caso, eu foquei muito em ler direito tributário, né? E coisa assim, coisa base mesmo, que até hoje eu lembro e eu guardo lá, tipo, livro Alfredo Augusto Becker, coisas que são teoria geral do direito tributário. Muito legal. Bom, mas enfim. Eu lembro, Maurício, só abrindo um adendo aqui, do que você tinha no seu quarto na época que você era solteiro, tinha aquele monte de livros tributários quando era pequeno, né? Nossa, a gente é primo, né? Então, eu lembro de ver aquilo, eu falei, quem que é o louco que lê esse negócio? Deus me livre, tributário, pra que é isso? Nem sabia o que era, e daí eu só abrindo esse... Foi muito legal. Embora eu goste de humanas, eu nunca fui um cara que parou para ler e devorar livros, assim, sabe? E quando eu comecei a trabalhar, eu botava na minha cabeceira, do lado da cama ali, a teoria geral do direito tributário.
E, cara, passava Apaixonante. lá, sei lá, 2 horas lendo livro de direito tributário à noite, cara. E aí até pegava no sono e dormia, assim, mas era, cara, eu descobri muita coisa, foi um aprendizado gigantesco, assim. As outras matérias da faculdade, enfim, direito público eu também gostava, mas aí eu fui realmente focando no direito tributário, né? E, enfim, e aí fiquei até hoje, fui me especializando dentro do direito tributário, fui me especializando em tributos indiretos, contencioso tributário, mas, enfim, nunca saí do tributário. E Aliás, Maurício, eu a queria. semana passada faz 25 anos exatamente 25 anos que eu fui contratado como estagiário, que eu comecei a trabalhar. Então, uma data comemorativa legal. Sensacional. E Maurício, tá fora do script essa pergunta, mas eu sempre quis te perguntar isso. E por que você não foi para a vela? Porque eu lembro que, na verdade, tinha os livros de tributário e fotos de vela, cara. E aí tinha os É barquinhos, verdade. troféu. É verdade. Então, essa parte eu tinha omitido na nossa conversa. Os 3 primeiros anos da faculdade, eu frequentava a faculdade, mas a minha profissão era velejar, né? O que eu queria realmente fazer da vida era velejar. Mas o fato é que, assim, talvez por um pouco de falta de talento necessário, eu vi que eu não tinha condição de ser profissional da vela. E quando eu digo profissional da vela, claro que eu teria condição de viver da vela, mas não na forma como eu gostaria, enfim, com a projeção necessária, com o sucesso necessário e tendo condição de constituir família, né? Então, eu até insisti 3 anos da minha vida e vi que, na verdade, muita gente que tem sucesso na vela consegue conciliar a vela com a profissão. Eu falei, putz, acho que é melhor eu caminhar para trabalhar, arrumar a minha vida e, dentro do possível, eu vou velejando também. E foi o que eu fiz e faço até hoje, né? Você acompanha bem minha vida aí, você sabe que, em paralelo ao trabalho, eu me dedico bastante à vela até hoje, e graças a Deus o esforço tem superado a falta de talento, e finalmente eu estou conseguindo ter sucesso. Não, mas Maurício, eu acho super importante também isso. Eu queria que você contasse também, porque recentemente você ganhou o título, né? Para alguém que não vai muito bem na vela, eu acho que está muito bem, né? Não, pois é. O pessoal fala bastante de resiliência. A resiliência sou eu, cara, que passei não sei quanto tempo ralando e só perdendo, e recentemente que eu tenho tido mais sucesso na vela mesmo. Esse ano hoje eu fui campeão do hemisfério ocidental na classe Star. É um campeonato super relevante que participam todos os países do hemisfério ocidental, né? Lá em Miami, nos Estados Unidos, e eu fui velejando com um amigo, meu amigo. Essa é a beleza da vela também e da vida, né? A gente vai fazendo parcerias com pessoas competentes, mas também muito amigas, né? E, enfim, esse amigão meu me convidou para esse campeonato aí, a gente foi junto e ganhamos de, cara, de pessoas que, assim, eu admiro e que eu jamais imaginei que eu pudesse ter chance de ganhar. Medalhistas olímpicos, campeões mundiais, enfim. E agora, no futuro bem próximo, na verdade, daqui 10 dias, eu vou estar competindo com ele, com o Thomas, de novo, o Campeonato Mundial. Tá Então, sensacional. estamos chegando, finalmente, depois de muito esforço, estamos tendo um pouquinho de sucesso. E você acha que a vela contribuiu para a sua profissão? Para conseguir, sei lá, equilibrar tudo? Sem dúvida, a profissão, ela é um dos componentes da nossa vida, né? A família, o seu hobby, ou o seu esporte e tantas outras coisas que são satélites da sua pessoa, te fazem quem você é, né? E eu acho que é isso. Eu sou o advogado, eu sou o velejador, eu sou o pai, eu sou o marido, eu sou o primo, é isso. Sem dúvida nenhuma, construiu quem eu sou hoje. As minhas amizades, os meus relacionamentos, e um monte de cliente velejador também, enfim, é isso. Com certeza
fez bastante, influenciou bastante para o sucesso na minha profissão. Muito bacana, Mauricione. E agora voltando para a parte tributária. Então você estava lá, você chegou no escritório e estava ali na faculdade, na época você não estava nem estava tendo aula de tributário, então, e aí você começou a se apaixonar, você viu, você estava lendo historinha para dormir, enquanto a galera lia historinha para dormir, você estava ali lendo um direito tributário, porque com certeza deve ser uma leitura assim para dormir sensacional, né? Mas pelo visto, ou você ficava acordado ou não dormia, né? Rápido, né? Tem gente que lê o Código Civil, mas eu vou ler o Código Tributário, né? Eu falo que eu não gosto de ler, mas antes, enfim, antes de eu entrar no trabalho, eu deixava na cabeceira alguns livros de estratégia de regatas, de vela. Então, assim... Obrigado, Maurício, agora eu fiquei mais tranquilo. Eu achei só que você era um nerd mesmo, viu? Então, no tempo ocioso entre deitar na cama e dormir, e eu durmo muito rápido, aí eu usava para ler e agregar conhecimento mesmo. E aí, beleza. Daí você chegou, então você estava como estagiário no tributário, e aí como que foi, Mauriciones? Então, o escritório onde eu comecei minha carreira, um escritório bem renomado e que tinha muita tradição em formar bons estagiários. A formação de um bom estagiário, ela, pelo menos na época em que, enfim, a gente está em outro momento, né, em que a gente respeita muito mais o tempo das pessoas, enfim, na época era totalmente normal você varar noites e noites trabalhando, né? E se por um lado era bastante puxado e acabava até atrapalhando a nossa vida na faculdade, por outro lado, assim, a curva de crescimento do conhecimento era muito grande. Ainda mais com chefes que eu tive, que além de muito estudiosos, muito competentes e muito inteligentes. Então, assim, isso me puxou muito esse começo de carreira, embora muito puxado mesmo. Foi sensacional. Muito bacana, Mauriciones. E aí, então, você continuou no escritório e depois, e hoje você está no seu, né? Que você criou junto com outras pessoas. E eu queria também, se puder, contar como que foi essa mudança, se puder contar um pouco para a gente. Então, o escritório, enfim, o escritório que eu é o que todo mundo chama de Lila Hook, né? Então, eu comecei trabalhando lá e fui efetivado lá. Aliás, a efetivação também era um marco importantíssimo, porque era um processo seletivo bem difícil e quando você era contratado, efetivado lá, você virava sócio de verdade. Então, com 20 e pouquinhos anos de idade, eu já era sócio do Fábio Lila, do Marcelo Huck. Enfim, claro que com todo o respeito e reconhecimento da importância de cada um, mas com responsabilidade de sócio mesmo. O escritório onde eu fui contratado como estagiário, que é o mais conhecido como Lila Hook, que mudou de nome algumas vezes, mas, enfim, no mercado era conhecido como Lila Hook, era um escritório que, assim, na minha visão, foi fundamental para a minha formação de quem eu sou hoje. E lá, graças a Deus e graças a muito trabalho e dedicação, eu fui efetivado e continuei, segui como sócio lá minha vida inteira. Cresci, acompanhei o crescimento e participei do crescimento do escritório. Comecei a participar da administração do escritório, junto com alguns advogados, até começamos a pensar na questão de marketing, que depois a gente vai falar, de desenvolvimento de negócios, né? Então, eu sempre puxava um pouco isso. Claro que muito embrionário ainda, né? Porque não se falava muito disso no mercado brasileiro, e ainda mais eu era jovem, né? Assim, eu tinha ideia, eu queria desenvolver, mas assim, era muito mais correndo atrás de conhecimento e dando ideia e cutucando o pessoal mais velho lá, que era quem realmente tomava as decisões. Mas e aí eu cresci, o escritório cresceu,
E chegou num momento em que eu e vários sócios do escritório já estávamos numa fase de maturação da vida. Foi 2 anos atrás, né? Eu tinha 44 anos, e muitas pessoas da minha faixa etária sentiram que era o momento de montar um escritório. Então saímos, eu e mais uma porção de sócios que participavam lá do Lila Hook, e saímos para montar o nosso escritório, mas, assim, com todo o respeito e admiração pelo escritório do que a gente saiu. Inclusive o modelo base, que é todo mundo é sócio e remuneração variável de acordo com o seu rendimento e muita meritocracia. Isso tudo a gente trouxe de lá, porque realmente a gente sempre gostou e achou que fazia sentido. Então, 2 anos atrás, 2 anos e meio, na verdade, atrás, a gente montou o escritório e, graças a Deus, está indo muito melhor do que eu poderia imaginar. Muito bacana, Mauricione. E Mauricione, eu queria que você contasse, para quem não conhece, o que faz a área de tributário e que tipo de dor que ela resolve. Uma das maiores dores de qualquer ser humano é pagar imposto, né? Isso em qualquer país do mundo. No Brasil, ainda que a gente reclama muito de pagar o imposto e não ver ele ir para onde deveria ir, é mais dolorido ainda. E ainda mais sabendo da carga tributária que assola a população, né? Mas, então, respondendo à sua pergunta, aonde que a gente atua? Primeiro, a gente atua na orientação e interpretação da legislação. Então, infelizmente, a legislação brasileira, especialmente a tributária, é um emaranhado gigantesco de normas, com um número infindável de tributos e obrigações acessórias muito complexas. Então, a nossa principal atuação é orientar, interpretar e orientar o cliente para conseguir entrar e andar na linha. Dentro desse contexto, existem várias formas de você andar na linha e cargas tributárias diferentes. Infelizmente, no Brasil é assim. Então, a gente ajuda muito a tornar mais eficiente, do ponto de vista tributário, a atividade do nosso cliente. Essa é uma dor que a gente tenta amenizar. A gente não tira a dor, mas a gente tenta amenizar. Outro trabalho que a gente faz é também, no Brasil, a administração tributária é muito agressiva. Então, a Receita Federal, a Secretaria da Fazenda do Estado, a Secretaria de Finanças do município, tem uma postura bastante agressiva e tratando o contribuinte sempre como um sonegador, né? Isso, claro, estou generalizando, tem pessoas ótimas na administração tributária, né? Mas, assim, em geral, o contribuinte é visto como alguém que está louco para sonegar e provavelmente está sonegando. O fisco só ainda não pegou. E por conta disso, isso quase está incutido. Eu conversei, sendo juiz do Tribunal de Impostos e Taxas, eu conversava muito com fiscais, né? Porque o tribunal ele é composto por advogados e contadores e também por fiscais formados e fiscais de carreira ou procuradores da Fazenda, né? E conversando com eles, você percebe que a visão deles de mundo é muito diferente da nossa. Porque o cara se formou ali e passa a vida inteira estudando e ouvindo aquilo. Então, o que mais ele ouve é isso. O cara tá de sacanagem. O contribuinte tá louco para passar a perna no fisco. E isso gera uma agressividade da administração que resulta em autuações fiscais. E a gente defende. Então, um outro trabalho nosso é justamente a gente defender lá, botar o escudo lá para proteger o contribuinte quando ele sofre uma autuação fiscal. Um
uma outra dor que a gente tenta diminuir para os nossos clientes é quando a gente percebe que tem algum tipo de cobrança, e aí não necessariamente através de uma autuação fiscal, mas uma cobrança que está na lei, está previsto na lei que um determinado contribuinte tem que pagar determinado imposto. E a gente vê que nitidamente aquela cobrança é ilegal ou é inconstitucional. E aí a gente atua de novo num contencioso contra o fisco para mostrar que o nosso cliente não pode ser obrigado a pagar aquele tributo daquela forma. Então, basicamente, assim, no direito tributário, especificamente, essa é a nossa atuação. Muito bacana, Mauricione. Eu queria saber também, Mauricione, como que a área, né, a área de tributário, a atuação de vocês, como que ajuda o empresário, a empresária a escolher um modelo de negócio? Tem um impacto nisso ou não tem nada a ver? Estou viajando aqui. Isso não tem tudo a ver, na verdade. O empresário, ele tem uma ideia do que ele quer fazer. Agora, a forma como ele vai estruturar o negócio dele, muitas vezes depende justamente de uma assessoria tributária, que é o advogado indicar para ele que, se ele estruturar o negócio de uma forma, ele vai ter um impacto tributário. Se ele estruturar o negócio dele de outra forma, para oferecer para o cliente final praticamente o mesmo produto, ele vai ter um impacto completamente diferente. Então, interpretando a legislação, a gente consegue orientar, indicar quais são os caminhos que ele tem pela frente, eventuais riscos que ele vai enfrentar seguindo um ou outro caminho, para ele tomar a decisão. Então, acho que é fundamental o empresário ter o apoio de um advogado quando ele está pensando no negócio. Muito bacana, Maurício. Eu acho que isso mostra também que o direito não serve só para apagar incêndio, né? Não é ali para, putz, deu ruim, vamos chamar os advogados, mas está na hora de estar ali junto antes, né? No próprio planejamento das coisas, né? Então, acho que eu sei que muitos escritórios falam da importância de ser parceiro de negócios, mas acho que isso deixa muito claro, né? E, Maurício, eu queria saber como que a área de tributário se relaciona com as outras áreas? Qual que é a importância dela em sempre estar em atuação com as outras áreas mesmo, societário, contencioso, não sei. Queria saber sua opinião sobre isso. Total, na verdade, direito é uma coisa só, né? Principalmente direito societário, tem que andar muito grudado com o direito tributário, porque quando você vai pensar numa estrutura de negócio, você precisa pensar na estrutura da sociedade, no contrato que vai ser firmado, e os impactos tributários de tudo isso. Então, os sócios, os meus sócios, claro, fora os sócios de tributário mesmo, os meus sócios com quem eu tenho mais atuação, são sócios da área societária. E a gente pensa junto em qual vai ser a estrutura, qual vai ser o contrato, qual vai ser o impacto de tudo isso do ponto de vista tributário, para passar para o cliente algo bastante completo. A gente também trabalha muito junto com a nossa área, que é uma área forte também de família e sucessões, que a depender do planejamento sucessório que determinado cliente ou família vai fazer, o impacto tributário pode ser enorme. Então, as relações são intermináveis, com contencioso cível e arbitragem, vira e mexe. A gente tem um advogado do tributário junto com a equipe de arbitragem, seja porque tem temas discutidos na arbitragem que são relacionados ao tributário, seja porque, para você entender tudo que está por trás, você também precisa ter a visão do tributário. Isso desculpa me alongar um pouco na resposta, mas isso torna a profissão do advogado mais fascinante ainda. É muito legal você estar do lado de um sócio que entende muito mais de uma outra área e você agregar valor para ele e ele agregar valor para você, e vocês juntos oferecerem um pacote de soluções que você sozinho jamais conseguiria oferecer para o cliente. Dá brilho no olho, de verdade, de trabalhar Não, assim. animal. E isso é muito bacana porque agrega valor, né, no serviço, né? Então, Maurício, eu queria saber, cara, se você tem alguma dica para dar para os profissionais que estão entrando na área e para quem quer atuar na área. E também eu queria aproveitar e já vou emendar mais uma pergunta, que é para quem quer atender
os advogados, né, tanto de tributário ou qualquer outro, que dica que você daria para atender bem? Tá, vamos lá. É, assim, acho que a gente acaba aprendendo com os nossos erros e acertos, né? Então, eu vou... dois acertos que, assim, eu tenho certeza que foram acertos na minha carreira foi trabalhar muito, assim você vai aprender. Assim, você não aprende sem trabalhar. E outro, procurar base sólida de conhecimento. A gente está, obviamente, que a gente está num momento totalmente diferente, né? E assim, você procura conhecimento na internet hoje, não sei quantos livros os estudantes de direito têm hoje em casa, quanto que vai lá ler um livro de cabo a rabo, assim, ou se vai consultar especificamente uma coisa ou outra. A Só um realidade... adendo, Maurício, olha, eu tô achando que a maioria dos estudantes não deve ler direito tributário para dormir, viu? Não precisa ler para dormir. Isso acho que, assim, aí você arruma o jeito que você quiser para estudar. É que eu realmente conseguia me organizar para estudar naquele horário, mas a realidade é que você tem que estudar, não tem jeito. Conhecimento você tem que adquirir estudando e trabalhando. Trabalhando é o estudo da prática, né? Então, se eu posso dar duas dicas que, assim, obviamente que tem outras 300 dicas que outras pessoas podem dar, mas, assim, que empiricamente para mim funcionaram, foram essas. Bunda na cadeira para estudar e trabalhar. Não tem jeito. E aí, sobre atender o cliente, era outra pergunta que você tinha feito, né? Na verdade, para quem atua com os advogados, por exemplo, seja da área de back-office ou prestadores de serviço, como que eles podem atender melhor os advogados? Ok. Para quem trabalha na área de back-office, saber que no escritório de advocacia não tem jeito, o core business é a advocacia. E o advogado, ele precisa ter uma dedicação muito grande ao caso, ao cliente. Então, quanto mais você conseguir deixar todas as outras questões que tiram o foco dele redondas, melhor vai funcionar a engrenagem e o escritório vai ter mais sucesso, com certeza. Paciência um pouco com a falta de capacidade do advogado de entender a atividade do back-office. O advogado, infelizmente, a formação do advogado é uma formação muito limitada, muito limitada. Você fica lá só aprendendo direito durante 5 anos da faculdade. E aí, assim, você só sabe direito na vida. Você não sabe administração, você não sabe finanças, você não sabe marketing, você não sabe RH, não sabe absolutamente nada. Você não foi preparado para isso. Você foi preparado só para falar sobre direito. Escrever difícil. Depois você vai desaprendendo tudo isso que você aprendeu errado na faculdade e vai aprendendo um pouco da parte certa. Mas, então, talvez compreender que o advogado é um ser muito competente na área do direito, mas muito ignorante em todas as outras áreas de back-office. E que essa é uma realidade que a gente vai ter que lidar. E o back-office está lá para fazer a engrenagem principal, que é a engrenagem do direito, funcionar e prestar o serviço para o cliente. Maurício, eu queria saber, na sua opinião, qual é o maior diferencial que um advogado pode oferecer aos seus clientes? Esse pode ser um pouco jargão, né? Que a gente conversa bastante, né, Gabriel? É aquela história de você ser parceiro dele, né? Conhecer o negócio, mas que cada dia mais eu ouço isso dos clientes e vejo como, quando você atua de verdade com um parceiro, isso gera muito retorno. O cliente fica mais satisfeito, ele volta mais vezes, ele volta com questões mais sofisticadas e mais interessantes para você. Ser parceiro, e parceiro significa ser alguém que está pensando no negócio dele, por ele, ainda que ele não tenha pedido para você
fazer isso, ou seja, você vai cada vez mais conhecendo o negócio dele, conhecendo as dores dele, entendendo como funciona a vida dele, o negócio dele, consegue oferecer soluções, melhores soluções, que às vezes demandam um raciocínio mais complexo. Acho que, sem dúvida nenhuma, isso é um valor que você pode gerar, e a partir do momento que você, de fato, gera isso, o cliente ele passa a te tratar de uma outra forma. Isso é muito legal. Então, vale a pena. Muito bacana, Maurício. E, cara, eu queria que você explicasse o que é o Trusted Advisor e, na sua visão, qual o papel do advogado em relação a isso. Eu lembro até hoje, da primeira vez que a gente conversou sobre isso, assim, parecia que as coisas que são engraçadas, né? Mas, assim, quando você vê que a outra pessoa entende o que você está querendo dizer, é muito legal, a conversa flui muito, muito bem. E foi assim na nossa conversa, e por isso que a gente vira e mexe e volta a falar disso. Mas, enfim, o Trusted Advisor, que é um termo que surgiu para mim nos idos de 2010, quando eu comecei a ir atrás de como crescer na carreira, como tentar oferecer o negócio, a assessoria para o cliente de uma forma melhor e, obviamente, captar e buscar clientes, desenvolver negócios. Todo prestador de serviços profissional, para ter sucesso e para não entrar simplesmente na lista de despesas do cliente, e sim de investimento, ele precisa ser um Trusted Advisor, que é o cara que vai ser procurado pelo cliente, não só para resolver a questão da especialidade dele, mas para conversar, ter ideias, pensar o negócio dele junto com você, pedir indicações de outros profissionais que você possa indicar. Enfim, é isso, é exatamente isso que é o Trusted Advisor, que é algo que eu busco ser. Estou muito longe de ser o ideal, mas pelo menos só de você ter essa meta, você sempre mirar ali e falar assim, puta, eu preciso, esse cliente aqui, eu preciso me posicionar de uma forma que eu seja um Trusted Advisor dele. Isso, para mim, é algo que é muito legal, é um objetivo legal e que tem funcionado. Maurício, o seu escritório, HRCA Sociedade de Advogados, é o único membro do Brasil na Red Legal Ibero-Americana, uma aliança de escritórios. Me conta como funciona a aliança e como que ela contribuiu para o escritório e seus clientes, por favor. Cara, a rede é uma das coisas que também surge. Claro, você tem algumas metas na vida, mas elas vão surgindo oportunidades e você tem que agarrar. E essa foi uma delas. Quando eu ainda estava no antigo escritório, lá no Lila Hook, eu comecei a participar de eventos internacionais, né, congressos e conferências internacionais, que eu queria muito gerar negócios com clientes estrangeiros no Brasil. E, infelizmente, uma das coisas que eu não fiz foi um LLM, nunca trabalhei fora. Então, o caminho que eu vi para gerar negócios internacionais foi criar uma rede de contatos através de participação em conferências. E, participando dessas redes, eu fui criando contatos e finalmente consegui ter contato com alguns advogados que já integravam escritórios que fazem parte da RLI, vou chamar de RLI. Percebi que o escritório que integrava a rede no Brasil, que era o escritório brasileiro que integrava a rede, ele não queria ter uma participação tão grande, porque ele já era maior do que os outros escritórios da rede, então ele ficava com um pé lá e outro pé fora. Comecei a oferecer como o nosso escritório como uma opção. E falei, cara, assim, o nosso, diferentemente desse escritório, talvez possa ser dedicar mais tempo e estar mais próximo de vocês. E o Brasil, dentro da América Latina, é uma locomotiva, né? Embora seja o único país que não fale espanhol, e isso ainda cria algumas barreiras, tanto comerciais como de negócio, por outro lado, gera muita riqueza e é muito maior do que os outros países, né? Então,
Depois de alguns anos de relacionamento, eles finalmente resolveram convidar o nosso escritório para fazer parte. E aí, quando eu vim para formar o HSA, eles falaram que queriam seguir conosco, né? E então o HSA já nasceu membro, né, da RLI. Foi muito legal isso, muito gratificante a confiança, né, que eles tiveram no nosso projeto. Muitos dos nossos clientes já têm negócios fora do Brasil ou pretendem ter negócios fora do Brasil. E para eles gera muito valor ele saber que você tem um bom relacionamento ou quase uma ligação forte, umbilical, com o escritório de um outro país. Você economiza muito tempo do seu cliente quando você já tem uma relação com outro escritório, por exemplo, o escritório na Espanha. A gente tem um escritório muito legal na Espanha lá. A gente trabalha bastante juntos. Quando um cliente nosso precisa de um negócio, de um trabalho na Espanha, um trabalho jurídico na Espanha, ele nos procura e a gente faz toda a conexão. E ele sabe que o serviço, embora não seja prestado por nós, do HSA, vai ser prestado por um escritório que tem como diretrizes ou guias princípios muito próximos, muito parecidos, e qualidade já reconhecida, já testada por nós. Para você ser, voltando àquela, isso tudo se relaciona, né? Para você ser o Trusted Advisor, você não pode indicar qualquer pessoa, você tem que indicar uma pessoa, um escritório que você confia, porque no final, se não der certo, o cliente vai cobrar você. Ele está confiando em você. Ele não está confiando naquele escritório. Ele vai passar a confiar naquele escritório depois que ele desenvolver um relacionamento com ele também. Mas, por enquanto, é você que está na reta lá do cliente. Então, a gente poder indicar sem pé atrás, sabendo que o escritório que vai atender o seu cliente vai atender no mesmo padrão de qualidade que você atende aqui, é muito bom para nós, principalmente para o cliente. A gente tem tido experiências excelentes e vice-versa, né? E aí, quando um escritório estrangeiro tem algum cliente que precisa ser atendido aqui no Brasil, a gente também atende assim e faz questão de atender da melhor forma possível, justamente porque a gente sabe que, no final das contas, a reputação do escritório que nos indicou tá em jogo quando a gente está atendendo aqui o cliente. Então, eu acho bem legal, e os clientes têm gostado bastante. Nossa, Maurício, muito legal isso. E é bacana mesmo como as coisas se conectam, né? Desde a importância de você ter um networking, até ter pessoas que você confia, e isso tudo se relaciona ao que a gente está falando o tempo todo neste episódio, que é o Trusted Advisor. Maurício, gostaria de agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar e para o pessoal poder falar com você. Fica à vontade aí. Ia deixar uma mensagem final aí. O meu contato pode ser o meu e-mail, né? mauricio.bueno@hrsa.com.br. Se você quiser saber um pouco mais de mim, por favor, tem o LinkedIn e tem o site do escritório, tem as informações. E vai ser um prazer conectar com qualquer pessoa. Sobre meu comentário, Gabriel, sinceramente, aí falando sério, queria te parabenizar por essa iniciativa. Puta orgulho que eu tenho de você, ver você crescendo e empreendendo na carreira. Você, cara, assim, sou seu primo desde que você nasceu. É incrível. E, e a gente acompanha a carreira das pessoas, ela nem sempre é linear, né? E quanto você penou para chegar onde está hoje e tendo o seu próprio podcast sobre uma matéria que, assim, sei lá, 10 anos atrás, pouquíssima gente falava disso no mercado jurídico, e hoje ainda é algo que bastante gente fala, mas não sabe do que está falando, e você sabe o que está falando. Então, queria te parabenizar e falar que é um orgulho estar acompanhando isso de perto e um prazer
compartilhar com você essas tantas conversas, esses tantos bate-papos que a gente tem sobre isso e todas as coisas da vida. Só isso, é o único recado que eu tenho, cara. Nem sei o que falar depois disso, né? O que eu vou falar depois disso? Obrigado, Mauriciano. Valeu por você ter participado aí com a gente. Não recomendo vocês lerem direito tributário antes de dormir. Você tá louco. E só o único comentário da mensagem é verdade. A gente é primo desde que eu nasci. Desculpa, gente. Valeu. Aí, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bedini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.